Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Graça e paz. Quem tá chegando agora. Boa noite, gente. Já vão apertando aqui, ó. Compartilha com geral. A nossa live falando sobre saúde mental, a gente tá dando início a ela agora, tá? Esse é um projeto, para quem assistiu o vídeo do pastor essa semana, é um projeto lançado que a gente vai trabalhar nele durante todas as sextas, tá? Cada sexta a gente vai ter um psicólogo diferente. É um momento da gente ter uma conversa para falar um pouquinho sobre essa pressão psicológica que a gente tem sofrido durante esse tempo aí de pandemia, que cada um sabe como é que está sendo dentro de casa, tá? Hoje a gente vai receber Decinha, tá? Hoje a gente vai falar com Decinha, que para quem não conhece, para quem conhece Decinha, para quem não conhece, a nossa irmã Andressa Santos Brito, tá? Hoje é com ela. Na próxima sexta é com Eduardo Lucas, que acabou de entrar na live. Seja bem-vindo, sexta que vem é com você. E na outra sexta-feira, paz, meu pastor. Na próxima sexta-feira, a live vai ser com a nossa irmã Simone Lima. Cada um tem o seu tema, certo? E antes que eu esqueça, assim que a gente terminar aqui a live, a gente vai sair daqui do Instagram e vai correndo para o YouTube da igreja. Porque hoje a gente vai passar a reapresentação da Paixão de Cristo. Certo? Decinha, seja bem-vinda. Ela acabou de chegar aqui na live, gente. Então eu vou convidá-la agora para fazer parte. E aí ela mesma se apresenta. Ela mesma conta como é que vai ser. Ela vai dar uma explanada de como é o tema dela. Ela vai falar um pouquinho sobre esse tema. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar uma dúvida, se você quer perguntar, tem uma sugestão, pegar uma sugestão de como melhorar um pouquinho esse psicológico, então deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo tudo isso aí, tá beleza? Vou convidar agora a Andressa. Paz, irmão Luciano. Quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos falar um pouquinho sobre a mente. Decinha. Gente, agora sejam bem-vindos. Paz, boa noite. Paz, boa noite, Jaque. Bem-vinda. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Tá ouvindo direitinho? Estou. Deixa eu ajustar aqui. Boa noite. Que felicidade, queria dizer primeiro da minha felicidade de ter essa oportunidade, né, de estarmos compartilhando esse momento, né, de conhecimento. É muito bom, eu agradeço, né, a nossa igreja pela iniciativa, ao nosso pastor, a todo mundo do audiovisual. Isso é um momento ímpar, né? Falar sobre saúde mental. Eu sou muito suspeita para falar de saúde mental, né? Que é uma área que eu amo, sempre amei a psicologia, mas eu amo quando eu tenho essa oportunidade, né? De desmistificar um assunto que, infelizmente, é algo tão real, mas é tão pouco falado, né? Então, eu queria primeiro trazer essa felicidade, né? Expor a minha felicidade desse momento aqui. Agora Deixa é eu com ajustar. você, se apresente. Pode ter algumas pessoas na live que não me conhecem. Aham. Se apresente, Então, vai falar sobre o que hoje? De frente com o Jaque, da segunda igreja. adorei. Bom, meu nome é Andressa Santos Brito, né? Eu sou psicóloga e eu vou falar um pouco, né, com relação à ansiedade e o medo nesse período que a gente tem enfrentado, né, de quarentena, de desse vírus, né, dessa pandemia, que embora já tenha acontecido pandemias, mas não na nossa geração, né? Então isso é tudo muito novo para a gente. Então a gente vai bater um papo, né, um pouco sobre isso. Claro, eu gostaria já de explicar
que tudo que vai ser falado aqui vai ser respaldado, né, por uma ciência, que é a psicologia, né, que é algo que a gente estuda muito, né, para ser psicólogo. Ser psicólogo não é só dar conselhos, não é só conversar. A gente vê que muitas vezes, né, a pessoa, né, que conversa muito diz assim, eu fui psicólogo para fulano. Não, ser psicólogo é algo muito trabalhoso, exige muito estudo, né? Eu passei 5 anos na faculdade, mas tem coisa que eu ainda digo assim, eu não sei, porque eu tenho que me debruçar nos livros sempre, né? A gente é sempre um eterno aprendiz. E eu gostaria também de trazer a clareza de que quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala para pessoas, a gente não fala de uma forma generalista, tá? Então, o que eu posso falar para um não se aplique a outro, né? E também gostaria de trazer a clareza de que eu não tenho uma verdade absoluta. Eu falo, venho falar dentro dos meus parâmetros, né? Dentro de uma psicologia comportamental, que é a que eu me debruço, que é a que eu estudo, tá bom? Então, já que você quer colocar alguma coisa antes que eu comece? Não, pode começar. Fique à a palavra é toda sua. Tá bom. Então, vê só, antes de a gente começar, né, responder as perguntas, eu queria falar sobre ansiedade, né? Ansiedade e medo. Quando a gente ouve esses temas, né, ansiedade e medo, meu Deus, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, a gente acha que é só uma forma desproporcional, mas não. Calma, não é assim. Tanto a ansiedade quanto o medo são coisas inatas ao ser humano, ou seja, fazem parte do ser humano. Mas quando ele é muito elevado, é desproporcional, aí é que a gente tem que se preocupar. Então, a gente está enfrentando uma situação que a gente nunca enfrentou, né? Que o motivo da nossa live é por causa disso, né? Ansiedade e medo em decorrência do isolamento social. E aí, essa ansiedade, digamos, ansiedade normal, ansiedade natural, é aquela que me motiva, que, sabe, quando eu tenho alguma coisa, eu quero caprichar, eu quero fazer, eu quero me entregar melhor aquilo. Então, digamos, isso aí é uma ansiedade, algo que não me atrapalha. Então, digamos, isso é quando eu sinalizo que está no curso natural. Da mesma forma, o medo. O medo, ele é natural ao ser humano. Ele é essencial para a manutenção da nossa vida. Por quê? A partir do medo, quando eu tenho essa situação, o meu organismo sinaliza para mim assim, ó, tem uma situação de perigo. Você vai fugir ou você vai enfrentar, né? Então, o medo, ele é importante para isso, sabe? É um sinalizador para mim de uma situação para me manter em alerta. Esse, digamos, é um medo natural. Tá entendendo? Se alguém tiver dúvida, sinaliza aí. Bota aqui embaixo. Quando, bota aí embaixo. Quando isso deixa de ser natural? É quando começa a atrapalhar a minha vida. Quando esse medo, o medo, ele me paralisa. Quando esse medo faz com que eu deixe de seguir a minha vida, seguir a minha rotina, me causa mal-estar. Da mesma forma, a ansiedade. Quando essa ansiedade é ruim, quando eu começo a atrapalhar a minha vida, quando eu começo a ter. Deixa eu só ajeitar aqui. Quando eu começo a ter sintomas, por exemplo, tem pessoas que têm transtorno de ansiedade e algo muito elevado e tem dor no corpo, tem tontura, tem falta de ar. Então, essas coisas que atrapalham. Então, aí é quando a gente precisa ter uma intervenção, é quando a gente precisa procurar um profissional para ver em quais níveis essa ansiedade está. Mas por que tudo isso ocorre? Vê só, a ansiedade no país, principalmente no país, não é algo novo, tá? Não é por causa da pandemia que estamos vivendo em ansiedade. Há um tempo atrás saiu uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e o Brasil estava liderando o ranking de ansiedade, o quantitativo de pessoas ansiosas. Então, a gente no Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas ansiosas. Mas qual a implicação disso? Eu, particularmente, eu sempre digo
que a grande implicação não é o que a gente sente, mas é como a gente lidar com isso. Ou seja, se a gente pensar a nossa vida como um todo, né? A gente vai para a escola, a gente tem atividades, a gente desde pequenininho aprende muita coisa. Só que a Verdade. gente não aprende a lidar com as emoções. Que grande parte disso, né, dessas implicações emocionais que a gente sente, é não saber lidar com as situações, né? Porque a nossa geração tem tanto acesso à informação, globalização, a tanta coisa, mas porque é tão ansiosa. Vale ressaltar também que essa questão da ansiedade é também quando eu coloco um nível de expectativa muito grande. Então, hoje, a nossa sociedade, ela coloca muito expectativa nas coisas e nas pessoas. Sabe, aquela expectativa de eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser magra, eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer, eu tenho. Eu tô Então, quando esperando. você eleva demais essa expectativa, então você eleva o seu grau de ansiedade. E, em contrapartida, a gente não sabe lidar com isso. Eu, sinceramente, eu defendo a psicoeducação, a educação emocional nas escolas, desde a infância. Porque pense só, quando a gente nasce, desde o nascimento. Aliás, vou mais além, desde a nossa vida intrauterina, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem uma comunicação emocional com a nossa mãe. Então, Lembro as emoções. dessa. Você, como bióloga, você sabe disso, né? Então, a gente tem essa comunicação emocional já da vida na barriga. Quando a gente vai nascer, a gente recebe um estímulo externo, que é aquele tapinha, e a gente chora, não é? Então, a gente já está colocando uma emoção, a gente está chorando, né? Então, Conhecimento fácil. pois é, então a emoção, ela é muito presente na nossa vida. Então, por que a gente não aprende a lidar com ela desde tão novo? Não é? Porque quando a gente é pequenininho, a gente não é ensinado a lidar com ansiedade, ensinado a lidar com medo. Né? Eu, sinceramente, eu falo muito assim, quando eu dou palestras, eu falo que a gente aprende tanta coisa. Não estou tirando o valor das coisas que a gente aprende. Por exemplo, período feudal, as guerras, tudinho. Não estou invalidando, tá? Mas por que a gente não aprende nada de emoção? Se eu perguntar aqui, quem chora? Quem sorri? Quem sente angústia? Quem sente medo? Quem sente raiva? Quem sente alegria? Quem sente felicidade? Então, tudo isso é muito presente na nossa vida, só que a gente não sabe como lidar. E aí, quando vem um advento, uma situação, digamos que é uma situação macro, como essa, né? Que a gente está vivendo, então muitas das vezes a gente é pego de surpresa, porque muitas vezes não sabe lidar. Pense Verdade. que se a gente tem uma educação emocional, digamos, anterior, de alguma forma iria facilitar o processo, né? Da gente passar por toda essa situação. Até por situações cotidianas. Falar de educação emocional, inteligência emocional, é falar de um bem-estar como um todo, é falar da nossa vida, as nossas relações sociais, a nossa relação familiar, principalmente, a nossa relação no trabalho. Então, assim, o que eu vejo, sabe, Jaque, assim, como essencial hoje para a gente é uma educação emocional, uma inteligência emocional. Porque a gente sabendo lidar com essas coisas assim que são tão essenciais ao ser humano, que fazem parte da nossa vida, eu acho que a gente minimiza muitos danos, inclusive os danos que a gente tem sofrido. Quando eu falo a gente como sociedade, como um todo, né? Porque hoje, se eu disser para você, nós temos literatura falando de dados epidemiológicos com relação à ansiedade e medo
referente ao coronavírus, nós ainda não temos, tá? Tem muito estudo saindo. É claro, já saíram pesquisas, Estados Unidos, China, mas para a gente não é tanto parâmetro, porque é uma sociedade culturalmente diferente. Em tudo é bem diferente. Então, hoje, se eu disser para você que a gente tem como mensurar de forma segura os dados, os danos, né, disso, desse isolamento, dessa ansiedade, desse medo nas pessoas, a gente não tem. Mas a gente já consegue perceber que numa sociedade, numa geração que já era ansiosa, a gente já tem implicações bastante significativas. Até porque, além de ansiedade e medo, desculpa, o isolamento social trouxe uma frustração muito grande para as pessoas, né? A gente também tem uma geração que é acostumada a estar no controle. E nós, né, a sociedade como toda, ela não é muito treinada pela falta da educação emocional e da inteligência emocional a lidar com a frustração. Então, imagina que eu não tenho, né, certos parâmetros, né, de ser trabalhado isso em mim. Exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? E aí eu sou acostumada a fazer tudo, né, da forma que eu quero, como eu quero. E aí, de repente, vem uma ameaça invisível, vem uma interdição, né, vem uma proibição, dizendo assim, você pode ter tudo, mas agora você não vai fazer nada. Né? Você não pode sair, você não pode. Então, tudo isso também associado à ansiedade e medo vem a frustração. Né? Aham. Quando a pessoa dá uma ordem e diz assim, não, você tem que ficar em casa, você não vai trabalhar, você não vai fazer isso. Até porque a gente vinha numa velocidade muito grande, né? Então, quando eu conversava com algumas pessoas, sempre as pessoas me diziam que não tinha tempo para muita coisa. Porque tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que ir para academia, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e faltava tempo para a família, faltava tempo, tanto tempo faltava. E agora está o movimento contrário. Tem tempo demais. E muita parte das pessoas não sabem viver, digamos, em casa, não tem esse hábito, né, de estar em casa, de ter uma rotina voltada para casa. E, aliás, eu ainda vou além, voltada para si. Porque agora você está vendo que não importa o quanto você tem, Aham. né? O quanto você tem de roupa, porque você não pode sair, o quanto seu carro é bonito, você não pode sair. Então você agora tem que estar muito mais preocupado em ser, muito mais preocupado com a preservação da sua vida. E aí é justamente o que tem trazido implicações para muitas pessoas. É essa interdição de não posso sair, tenho que ficar em casa, ou tipo, eu não posso, não tenho o que fazer. Então, hoje em dia é aquela coisa que acontece. O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se descobrir. Então, eu acho que agora o que a gente está vivendo é um convite, né, da vida que a gente está vendo agora que a gente não tem tanto controle, porque tem coisas que vão para além das nossas possibilidades, né? Isso que está acontecendo nos mostra. E agora temos o convite assim reinventar, criar uma nova rotina, uma nova perspectiva de vida, sabe? É fazer atividades que nunca fazia, sabe? Eu estou em casa, poxa, eu nunca arrumei uma gaveta, agora eu vou arrumar, vou fazer atividade doméstica, enfim. Eu tenho que, a gente, ser humano, a gente tem, sabe? Isso está dentro da gente, a gente tem essa capacidade de se reinventar. Então, eu acho que um momento é propício a isso, tá, sabe? Para a gente ver o que é que eu faço agora. Se reinventa, sabe? Eu tenho visto muitas pessoas se reinventando, e isso é muito bom. Outras que ainda não estão precisam descobrir que isso está dentro delas, né? Que elas conseguem, sabe? Eu digo que o melhor das pessoas são elas mesmas. Só precisam, às vezes, saber o caminho para onde elas vão percorrer.
Tá? E aí, já que colocar alguma coisa, porque eu falo demais, tá? Se deixar, eu vou É, falando, vou falando. Tem alguns pontos que eu ainda quero colocar antes das perguntas, mas fala aí. a gente vem assim de dois períodos de vida, né? A gente, os antigos, os mais antigos da nossa família, que hoje é os que a gente tem que preservar, porque são os que estão no grupo de risco. Então, os mais antigos vieram da época da família junta, daquele contato, Isso, daquele convívio. A sim. gente é a geração do digital, deste contato que a gente está tendo. É, é. De celular com celular e ninguém próximo de ninguém. Eu estou na minha casa, Aham. você tá na sua e cada um que está assistindo está na sua. A gente é dessa geração. Então, hoje, eu acredito, eu visualizo o coronavírus como dando essa pandemia deu essa oportunidade de você juntar esses dois universos e eles entenderem que o mundo tecnológico, o mundo da gente, dessa tecnologia, é legal, mas que Uhum. a gente também precisa do contato que eles tinham antigamente. Deste Aham. convívio, deste cuidar, deste ver o outro. Porque a gente é Uhum. muito. Parabéns, manda um zap. Ninguém vai lá, ninguém mais dá um abraço, ninguém fala. E agora Sim, pois é. você está tendo a oportunidade de almoçar todo mundo junto, porque não pode sair, Aham. É, verdade. assistir um filme, fazer comentários de coisas que não se era possível, porque os horários do dia a dia, as rotinas de cada um não batiam. Então, eu acho que isso daí tem trazido esta outra visão, esta Uhum. outra oportunidade, este outro Aham. que É. a eles que estão acostumados a não ter ninguém em casa é bom, porque agora eles têm mais contato. E para a gente que não para em casa, é complicado porque a gente não sabe o que fazer. Está tão acostumado a estar sempre fora, a estar sempre externo, que não reconhece mais. Aí você observa que tem tanta coisa dentro de casa para fazer, tem tanta coisa que você Sim. pode aproveitar, que É. infelizmente o dia a dia da vida do lado de fora não nos permite. É. Foi um Verdade. período de doença, foi um período de. É um período bem complicado, mas também é um período de grandes descobertas. Sim, E sim. para a gente da área da saúde, de que um vírus, que para todo mundo é uma gripezinha, um vírus é tão complicado quanto uma bactéria mega resistente. Então, tipo, É. um vírus que é tão fácil de se matar lavando a mão, é tão complicado Uhum. uma bactéria que precisa de vários antibióticos e vários tratamentos. Aham. A Pois gente, é. bom, É, eu particularmente, sabe, já que eu sempre falo que estamos vivendo não isolamento social. Eu gosto de falar isolamento físico, tá? Porque nós não estamos em isolamento social. Estamos aqui, estamos socializando. Nós, né, temos mecanismos, temos o celular, temos as redes sociais que nos possibilitam um contato à distância social. Então, eu gosto de falar isolamento físico, porque isso para mim me traz uma sensação de autorresponsabilidade quando eu entendo que é um isolamento físico, né? E diz para mim que eu não preciso me reduzir somente a mim, eu ainda consigo socializar. Por exemplo, esse momento que a gente está aqui, a gente está socializando, né? A né? gente tá, graças a Deus, temos uma ferramenta como essa, né? Eu estou em Olinda, você também, mas a gente está falando para pessoas de E tantos outros pobre, lugares. Em mas dentro do polos, mesmo. não é? Em polos tão diferentes. E aí, isso também é uma forma de reinvenção. Tá hoje aqui falando sobre saúde mental é uma forma de reinvenção também. Então, quando eu vou ver na minha casa formas de, eu não almoçava com a minha família, mas agora eu vou almoçar. Eu não arrumava tal coisa, mas agora eu vou arrumar. Então, estou me reinventando. E realmente a gente precisa fazer isso. Agora, é claro, há de se considerar que, por exemplo, um dado estatístico muito triste, né, para a gente aqui em Pernambuco, é que a violência contra a mulher aumentou, né?
com relação a esse isolamento físico. Então, algumas pessoas que tinham conflitos em casa, que aí tem vários parâmetros, né? Mas aí alguns foram potencializados, outros não. Mas aí é justamente isso, é eu saber conviver em família. Eu acho que a gente vinha de uma rotina tão, uma forma tão individualista, sabe, tão distanciada, que acaba que muitas das vezes, muitas pessoas, muitas famílias não sabiam viver em família. E da noite para o dia fomos convidados a realmente viver em família. Só que isso aí demanda, né, de nós essa nossa capacidade de elaborar novas formas, sabe? Então, respeitar os espaços, o espaço do outro, o outro respeitar o meu espaço. Então, é uma maneira também de se reinventar, né? Aprender a viver. Então, agora a gente está realmente vendo coisas que são importantes, sabe? O consumismo ele baixou, sabe? É, Muito. a, pois é, a nossa forma de ver a vida mudou a partir de um vírus, é claro. Existe o vírus, é uma situação ruim, o vírus é terrível, mas a nossa capacidade de enxergar bem, dizer assim, poxa, isso é tão ruim, mas o que é que eu posso aprender? Eu aprendi assim, que quando tem uma situação ruim, eu tiro algo de proveitoso quando eu aprendo. Então, isso que está acontecendo, primeiro que eu digo que ensinou muita gente a lavar a mão, que é algo tão simples e muita gente não sabia, não é? E ter hábitos de limpeza, hábitos de, muitas vezes, afastamento, sabe? Mas de forma educada, por exemplo. Tem pessoas que espirram em cima de outras, né? Então, depois disso daí, não, a gente aprende, não, vamos colocar a mão, vamos colocar o braço, enfim. Então, é uma nova forma, então, uma nova perspectiva de vida. A gente está olhando para a gente e dizendo assim, eu sou importante. Minha mãe é importante, meu pai, meu marido, meu filho, minha filha, as pessoas que moram comigo. Então, eu não vou sair porque eu tenho que preservá-los. Eles não vão sair porque vão me preservar, entende? Então, tudo isso que tem acontecido tem trazido também para nós uma outra perspectiva de vida. E é bom a Verdade, gente aprender com isso, não é? verdade. E aí, já que eu também queria dar, né, umas dicas, sabe? Para quem tem, né, a gente está falando sobre ansiedade, sobre medo, uma das grandes implicações que eu tenho visto, sabe, que eu tenho falado muito, né, com quem eu consigo, sobre a inteligência emocional, dentro da sua vida, da sua rotina, né, aliás, do seu dia a dia, tentar elaborar uma rotina, sabe? Se você acordava cedo, tomava seu café, mantém. Se você consegue ir na janela, ver a luz do sol, tomar a luz do sol, toma a luz do sol. Se você consegue filtrar o que você, o que você assiste, o que você ouve, sabe? Isso é muito importante com relação à redução de ansiedade, medo. Para quem gosta de praticar exercício, ou para quem não gosta, a gente tem aí na internet acesso, né? Então, vai na internet, procura, pesquisa, dá para fazer isso em casa, sabe? Então, isso tudo é buscando o bem-estar, né? Ver a alimentação no que dá, tenta fazer de forma saudável, porque aí a gente vai minimizando os danos, né, emocionais. Verdade. Esses dias, a gente viu, por exemplo, eu como profissional de saúde, né? A gente, desde a primeira disciplina até a última, a gente vê muito a lavagem das mãos. Aí a lavagem das mãos simples, a lavagem das mãos para asepsia e a lavagem das mãos que é para digermação, que é a lavagem das mãos cirúrgica. Cada Uhum. um tem um procedimento diferente. Mas a simples, a gente tem que fazer todo o momento, de um paciente para o outro. E dentro do ambiente de saúde, muitos profissionais não levavam isso a sério. Então, É. algumas coisas vieram para que isso fosse visto a sério. Para que isso Uhum. fosse visto que não é simplesmente uma lavagem das mãos. Quem nunca lavou a mão e lembrou que a unha também se lava, o vírus chegou para mostrar que a unha também leva sujeira.
precisa se lavar a unha, precisa se lavar o dedão, precisa se lavar o punho. Então, as mínimas coisas a gente foi descobrindo com esse período de pandemia. Mínimas coisas a gente foi descobrindo. E é maravilhoso. Assim, o aprendizado é maravilhoso. O que se está acontecendo é complicado, porque é novo e a gente nunca está pronto para viver o novo, a gente nunca está pronto para aprender com o novo. A gente nunca está pronto para lidar com o novo. Então, o novo, ele é sempre surpreendente, ele sempre pega no susto. Uhum. E este foi o novo para o mundo inteiro. Pois é. E ainda mais que não é um novo qualquer, é um novo como ameaça. Então, aí, quando a gente tem um novo como algo bom, algo que nos leva a um crescimento, algo que nos dá prazer, a ótica sobre a situação é diferente. Agora, a gente tem um novo que nos causa ameaça, né? Porque quer sim, quer não, traz ameaça e ainda de forma que a gente não visualiza. Porque Verdade. quando a gente pensa nesse novo, quando a gente pensa no grau de letalidade, no grau de contaminação, é elevado. Só que aí a gente também não vê. Então é Verdade. bem complicado, né? Novo, invisível. Pois é. E que incomoda, né? Nível de ser palpado, é bem complicado. E É, aí, pois começar é. nas perguntas. Pode. Vamos lá. A primeira pergunta, eu vou fazer, gente, vou dar uma explicação antes de começar as perguntas. Algumas perguntas foram mandadas para a gente com antecedência e outras perguntas vocês foram colocando aqui no decorrer da fala de Decinha. Então, eu fiz uma junção dessas perguntas. Aí eu vou fazer algumas perguntas de agora, de quem está aí assistindo. Aí eu pego algumas perguntas de quem já fez, que também está acompanhando e esperando a sua resposta. E aí todo É, recebe a resposta, ok? Então vamos lá. olha, Jaque, eu não tô vendo aqui as perguntas. Eu não Eu, tô vendo. eu estou com um celular na mão, certo? Com as perguntas que eu te mandei. Eu Ah, estou assistindo a live, eu estou acompanhando a live no computador, então todas as perguntas que estão surgindo, eu copio e colo e mando para cá. e aqui não tá passando, mas pode passar, que o pessoal Tá? tá colocando? Só Eu não. fizeram 3 perguntas na live. Ah, Aí eu agora já eu tô vendo. vou começar por elas, Ah, certo? A primeira pergunta, não sei nem se posso dizer quem foi, mas foi na live, então todo mundo viu. A primeira pergunta peraí. que a Carla. Ela perguntou assim: Andressa, tem dias que tenho ido dormir e meu corpo fica trêmulo. Demora para ir dormir. Isso é ansiedade? Olha, quando a gente fala, né, de alguns transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade, tudo que é transtorno, tá? Eu não posso, como psicóloga, somente dizer assim, pegar uma coisa fechada e dizer é ansiedade. Isso é um indício, um dos indícios. Mas o que é que o psicólogo faz para poder chegar no norte, né, para um acompanhamento, para uma intervenção? É fazer um aparato de várias coisas que você traz. Eu não tenho como chegar agora e dizer assim, olha, só porque você está trêmula é ansiedade. Por quê? Porque a gente também tem que ver a tua parte física. Eu tenho que ver se isso não é algo disfuncional, né, da tua parte fisiológica. Porque se a gente for pensar, se você não se alimentar bem, você pode ter tremores. Se você não dormir bem, você pode ter tremores. Então, assim, eu não tenho como, né, só dizer para você, seria um pouco leviano da minha parte, só por isso eu dizer para você, não, isso é. Mas a gente sabe que dentro das sintomatologias, né, de ansiedade, isso também está presente. Mas para eu dizer que é ansiedade, eu preciso de mais indícios, de mais coisas, entende? É porque a ansiedade geralmente é um conjunto de várias coisas, né? Isso. Então, E é você um apresenta, de várias coisas. você apresenta vários sintomas, mas aí como eu estou dizendo, eu não estou nem validando, sabe? E também estou considerando do ponto de vista que é um dos sintomas da ansiedade. Mas eu não tenho como dizer para você, você está com ansiedade.
que eu precisava de mais informações. Eu precisava, né? Todo psicólogo ele precisa disso, né? Mais informações, poder dizer. Mas é bom investigar, tá certo? Se isso se é algo sistêmico ou se é algo emocional. É bom investigar, procurar um médico, procura depois um psicólogo, para ver o que é. Olha aí, Carlinha, pega aí, ó. Aí pega a resposta. Nosso querido pastor perguntou: a ansiedade pode levar a uma depressão? Olha, quando a pessoa está em ansiedade, vê só, quando já é ansiedade fora da normalidade, né? Ela está com a expectativa em algo, sabe, muito elevado, né? E aí eu tenho que ver o que que está acontecendo com essa pessoa. É claro, existem transtornos, porque assim, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, tem vários tipos, né? Tem o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem o pós-traumático, então tem vários, né? Se eu disser para você que isso é uma coisa fechada, sabe? Por exemplo, deixa eu só explicar. Às vezes a gente tem uma patologia, exemplo, uma coisa, um transtorno. Fulano tem transtorno de ansiedade e Beltrano também tem. Quer dizer que os dois vão ter a mesma manifestação? Não. Então não é uma coisa fechada aqui. Ah, porque você tem ansiedade, você vai ter depressão. Ou você vai ter depressão, você vai ter ansiedade. Não. Mas alguns elementos em algumas pessoas podem desencadear. Agora, mesmo que a patologia seja a mesma, a forma de se manifestar nas pessoas podem ser diferentes, tá? E é nisso que a gente se baseia, na individualidade, na especificidade de cada caso. Ok. Posso para a próxima? Pode. A Se nossa, eu não responder à altura, digam aí, tá? a nossa próxima pergunta, se eu não me engano, acho que foi a Érica que fez. Para lidar com os adolescentes, como devemos proceder neste período de isolamento? Que adolescente é um negócio, né? Que não para, Aham. né? E quer estar junto. Adolescente é Olha, eu particularmente eu gosto de pensar, quando fala em adolescente, criança, eu gosto de pensar na dinâmica familiar. Porque, exemplo, quando a gente fala de comportamento, né, a gente não tem uma receitinha pronta. Eu, particularmente, o meu modo de intervir é assim. Particularmente, eu olho para o que se apresenta e vou intervir naquela situação. Mas quando a gente fala em isolamento para adolescente, para criança, a gente sabe que realmente é bem difícil, porque a fase requer muita atividade, produtividade, né? E quando a gente fala de adolescência, a gente tem dois parâmetros bem diferentes, porque o adolescente ele tem uma necessidade maior de dormir. Não sei se vocês sabem disso, né? Então, gente, mamãe e papai que não sabe aí, adolescente ele realmente ele tem que dormir mais, porque o sono reparador dele é um tempo mais prolongado. Então, em contrapartida, mesmo ele tendo que dormir mais, quando ele acorda, ele precisa produzir também. Então, realmente, como é que eu vou lidar com essa ociosidade? Né? Porque o que a pandemia, o que o isolamento físico, ou seja, o isolamento social, que eu gosto de chamar de físico, faz com a gente, é colocar a gente em casa. Você não pode sair para fazer várias atividades. Mas aí o que é que você pode fazer? Você pode descobrir atividades. Por exemplo, conversa em família, partilhas em famílias, brincadeiras, jogos de tabuleiro, dominó, assistir filme. A minha dica de ouro é vá ler um livro. Leia livro, leiam. Quem não gosta, tente criar o hábito. Mas tentem, por exemplo, alguns museus, o Jardim Botânico do Recife, ele liberou uma exploração online. Tem museus que também proporcionam isso. Então, você pode fazer atividades online, exploração, como se você estivesse lá. E o melhor que pode fazer isso em família, tá? Mas se não der para fazer em família, porque um gosta mais disso, o outro gosta mais daquilo,
Então, só direciona, ó, vai andar, né, virtualmente pelo Jardim Botânico, vai olhando por aqui, vai olhar um museu, vai fazer pesquisa, vamos fazer leitura, vamos brincar de alguma coisa, fazer alguma atividade. É realmente ver dentro daquela dinâmica familiar qual a melhor coisa que se encaixa, né? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, ah, faça isso, faça aquilo. Tem, por exemplo, vai jogar videogame, tem adolescentes que são aversivos a videogame, né? Particularmente, se eu tiver de ler um livro, jogar um videogame, eu vou ler um livro. Eu Né? vou Tem jogar. pessoas que são assim, entende? Então, você tem que pensar o que mais se aplica à sua dinâmica familiar. Mas aí tem várias coisas: jogos, leitura, passeios virtuais, ouvir música, sabe? Enfim, tentar produzir algo, tentar. O adolescente, ele geralmente ele é muito criativo. Então, vem cá, o que é que tem? Dá para fazer uma costura? Dá para fazer uma pintura? Vamos ver o que é que dá para fazer, o que é que dá para explorar na nossa casa. Quer mudar alguma coisa? Enfim. Ok, vamos lá. Ontem, a gente, nos stories daqui da igreja, a gente colocou o linkzinho de perguntas. E aí as pessoas Hum. deixavam as perguntas para a gente responder hoje. E a primeira pergunta que foi deixada ontem foi a seguinte: quais os hábitos podem ser tidos para reduzir os níveis de ansiedade do dia? Essa pergunta é uma pessoa assim, muito legal, que ajuda muito a pessoa, né? Silvio Ricardo. Bem assim. É, tá certo, Silvio Ricardo. Olha só. Bom, existem várias formas, tá? Eu vou elencar algumas, né? Mas vê só. Umas que são, assim, bem significativas, tá? Principalmente agora. Assim, quando a gente fala para reduzir a ansiedade, isso antecede o coronavírus, tá? Isso já vinha antes e agora potencializou. Então, praticar exercício. Ah, mas não tem como, porque eu tô de quarentena. Não, dá para fazer alguma coisa em casa, né? Sentar e levantar da cadeira, subir e descer escada, fazer alguma atividade, dar pulinho em casa, pular corda. Antigamente, quando a gente fazia atividade física, né, no colégio, era assim, eu lembro que a gente usava cabo de vassoura, só levantar, fazer assim, enfim. Dentro de casa dá para fazer alguma atividade física, para quem realmente quer, sabe? Na dúvida, Então, Trajano, nosso irmão aí, ó, já deixa a sugestão para os irmãos. pois é, pesquisa na internet exercícios, tá? A Prefeitura do Recife, ela tem um aplicativo muito bom, que é o Movimenta Recife. Você pode baixar e lá tem exercícios, tem o modo leve, o médio e o avançado, tá? Então, quem quer, né, quem é de Recife, pode baixar e fazer essas atividades físicas. Mas também pode ouvir música, sabe? Estudos mostram realmente a eficácia da música sobre o nosso cérebro. É, as músicas suaves, elas têm um efeito calmante, né? Isso já é comprovado. Tanto que aí a gente tem uma corrente da musicoterapia que tem se mostrado muito eficiente, principalmente em hospitais, sabe? Verdade. Tem estudos, né? São coisas confirmadas, né? Que é muito eficiente a música. Então, aquela coisa. Primeiro faz uma rotina de acordar, né? Acordar bem, comer bem, né? Ter hábitos de alimentação saudáveis, que é muito importante. Uma boa alimentação. Então, faz uma atividade física, ouve música, né? E uma coisa que eu também acho muito importante é você perceber coisas boas, perceber pequenas felicidades da sua vida. Embora tudo que está acontecendo, mas você perceber coisas que lhe faz feliz é muito bom. Uma das maiores, né, ferramentas da psicologia, um dos maiores trabalhos do psicólogo, né, o que o psicólogo quer, na realidade, é promover autoconhecimento. É você conhecer a si mesmo. Então, a partir de quando você tem um autoconhecimento, você vai saber aquilo que te traz felicidade. O que é que te deixa ansioso? Então, você tem que ter essa percepção primeiro,
Né? O que é que está me deixando ansioso? O que é que está me deixando frustrado? O que é que me deixa com medo? O que é que me deixa assim? O que me faz chorar? Você se conhecendo, você vai sinalizar para si o que é que você precisa fazer para melhorar. Então, perceber essas pequenas felicidades, cuidar da alimentação, respirar bem. Gente, a respiração é algo muito importante, sabe? Quando a gente tem uma boa respiração, a gente leva oxigênio para o nosso cérebro, para o nosso corpo inteiro, e a gente tem uma resposta mais positiva. E outra coisa que também é muitíssimo importante, principalmente para quem sofre de ansiedade, é dormir bem. Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas a gente já sabe que quem não dorme bem tem respostas negativas muito significativas, sabe? Porque você não tem o seu sono reparador, você não tem renovação celular e ainda você compromete o seu sistema límbico, que é justamente o responsável pelas tuas emoções. Então, para ter uma assertividade também na questão da ansiedade, é preciso que a gente durma bem. Verdade. Também, né? Outra pergunta. Essa pergunta foi de Esther. Irritabilidade faz parte do sintoma de ansiedade? Também. Nossa, Também. Esther. Marie, meu amor. Bem, é um dos sintomas, né? A gente tem vários sintomas, né? Ansiedade, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça, contração muscular. Às vezes você vai dormir e acorda cansado, mas isso aí é devido àquele pensamento acelerado, então você fica bem cansado, então você fica irritado, porque é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas que de alguma forma nesse conjunto, você vai desencadear algumas coisas. Para uns, sinalizam de uma forma, outros de outra. Taquicardia, falta de ar, suor excessivo, muita dor de cabeça, muita dor no pescoço, enfim. Mas é um dos sintomas. Nossa irmã Tiane deixou ontem como pergunta: como o psicólogo pode ajudar os ansiosos nesse contexto de pandemia e isolamento social? Então, uma das ferramentas, né, uma das coisas que eu falei é com relação ao autoconhecimento. É promover para a pessoa o autoconhecimento. Por quê? Porque algumas, né, as pessoas elas estão respondendo de forma diferente ao isolamento, à pandemia. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito otimistas. Rapaz, esse vírus veio, mas não vai me destruir. A gente vai vencer. Já tem pessoas que ficam, ó céus, ó terra, vou morrer, isso, aquilo. Então, uma das ferramentas da psicologia é isso, é promover o autoconhecimento, é você saber o quanto aquilo interfere na sua vida. Então, o que é que a gente faz? Através do autoconhecimento, da promoção do autoconhecimento, é saber de você o que é que está te incomodando, o que é que está te frustrando, o que tem mais te deixado triste com essa situação, ou o que tem te deixado alegre. Porque tem pessoas que não tinham tempo de ficar em casa e agora estão tendo. E embora o caos tem pessoas que estão se redescobrindo em casa. Então estão dizendo assim, poxa, tá tão ruim essa situação, mas eu tô tão seguro aqui em casa onde eu menos ficava. Você entende? Então as pessoas elas respondem de forma diferente. Mas o trabalho do psicólogo é esse, é dizer para você assim, ensinar um caminho que você tem que percorrer, no que está incomodando ou não. Inclusive, hoje, o Conselho Federal de Psicologia, ele por precaução, ele proibiu, né, o atendimento presencial, a menos que seja de extrema necessidade. Então, hoje, os psicólogos estão atendendo online, com ferramentas que possibilitam que aquele atendimento seja realizado com todo o sigilo necessário. Então, aí o psicólogo vai atuar de acordo com a sua demanda. Né? Porque cada pessoa ela tem uma demanda diferente. Se a gente pegar as pessoas que moram na mesma casa, cada uma vai ter uma demanda. E aí o psicólogo ele vai atuar naquela demanda. Mas sempre promover o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoajuda, é mostrar para você o caminho que você tem que percorrer. Beleza. Ó, são 7h20. A gente tem 10 minutos. Então, eu vou colocar duas perguntas
para você poder finalizar. E não esqueça, a gente já vai adiantando o convite. Saiu daqui, corre para o YouTube da igreja e vai assistir a reapresentação da Paixão de Cristo. Sim, Quero ver todas as 37 a 38 pessoas que estão nos assistindo lá no YouTube. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Tá? A outra pergunta que tem aqui é como lidar com com as crises de ansiedade com a mente tão ansiosa devido à quarentena. repete aí, Jaque. Como lidar com as crises de ansiedade com a mente tão ociosa devido à quarentena? Sim, entendi. Então, um dos problemas tem sido a ociosidade para algumas pessoas, e isso aí aumenta para algumas a ansiedade. Então, você não precisa ser ocioso, né? Então, o que é ociosidade? É deixar de produzir, é deixar de fazer alguma atividade. Então, vamos procurar dentro da rotina fazer algo que nos proporcione prazer, que nos faça produzir. Porque nós, seres humanos, nós precisamos produzir, sabe? Precisamos fazer resultados. Então, por isso que, por exemplo, quem tem geralmente uma rotina muito puxada, quando se vê agora parado, realmente eleva a ansiedade. Mas também por quê? Porque o grau de expectativa está muito alto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Baixar um pouco essa expectativa, viver um dia de cada vez. E dizer assim, peraí, eu não preciso colocar uma expectativa tão alta se é algo que eu não tenho controle, né? E aí eu vou minimizando os efeitos da ansiedade. Agora também, se essa ansiedade, se esse incômodo está num grau muito elevado, procure ajuda profissional, sabe? Às vezes a gente não sabe percorrer certos caminhos sozinhos. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e ela está aí para auxiliar as pessoas que precisam. Eu vou dizer para você, já que não é porque sou psicóloga e estou puxando a sardinha para o meu lado, mas muitas pessoas hoje, em decorrência dessa ociosidade, dessa ansiedade, realmente estão precisando ou vão precisar de uma ajuda, né, de um auxílio. Aliás, o psicólogo ele não presta só uma ajuda, é um auxílio, uma orientação psíquica, né, um processo psicoterapêutico. Vão precisar. E assim, a gente tem uma sociedade que, infelizmente, a gente não aprendeu a contar com psicólogo. Porque a gente tem que ir para médico, cardiologista, tem que ir para isso, cabeleireiro, mas a gente não é, digamos, educado a ir para psicólogo. Já que nós não temos uma educação emocional, a gente deveria, pelo menos, ter sido ensinado, né, socialmente falando, a ir para quem pode nos auxiliar nesse caminho a percorrer. Então, assim, procure pessoas sérias, né? Eu não estou atendendo, tá? Mas eu tenho pessoas que eu posso indicar se alguém precisar. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Não estou dizendo que todo mundo tem patologia, não, tá? Só estou dizendo que se alguém precisar, procura que eu possa indicar. Eu tenho 3 amigas maravilhosas que eu sempre que eu preciso, eu indico elas, tá bom? Mas assim, quem está num grau de ansiedade muito alto, não sofra só, busque ajuda. Se você já tem autoconhecimento, se você está dizendo assim, meu Deus, ó, tá muito difícil a minha situação. Eu não estou conseguindo sozinho. Gente, eu não posso me isentar de falar isso, tá? Eu não estou conseguindo dar conta dessa situação. Eu estou em sofrimento psíquico, eu estou em sofrimento emocional, eu não paro de chorar, eu não como, eu não durmo, eu já estou começando a sentir sintomas físicos de acordo com o meu estado emocional. Então, procure auxílio, tá? Porque a gente hoje não tem atendimento presencial, mas a gente tem atendimento online, tá certo? Ó, uma das nossas irmãs que estão assistindo, Maria, ela fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Então, eu troquei a última pergunta porque a dela eu achei muito importante. O que fará os pais quando, de repente, tiverem que voltar à rotina normal e deixarem as crianças sem esse tempo disponível que estão tendo agora com eles? Então, aí vai depender muito da rotina familiar, da dinâmica familiar, né? A gente com diálogo, sabe? Um diálogo familiar,
conscientização, né? Porque assim, a gente vinha de uma situação que tinha aquela rotina, que saía, cada um ia para o seu colégio, ou para a faculdade, ou para o seu trabalho, enfim. E agora parou todo mundo em casa. Então é como se a gente fosse reaprender. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é diálogo. Olha, tem coisas que são necessárias, sabe? Independente da idade, a gente tem que ensinar para os filhos que tem coisas que eles precisam fazer, sabe? Eu tenho um filho, exemplo, eu tenho um filho pequeno, ele precisa entender que ele precisa ir para a escola. Ele não quer, mas ele tem que entender, dentro da minha dinâmica familiar, eu vou ter que mostrar para ele, ensinar para ele que ele precisa ir, né? Pois é. Então, a gente tem que ensinar para os filhos isso, né? Então, tem coisas que são essenciais, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, o que eu digo é, veja dentro da sua dinâmica familiar, né? Quais são as coisas que precisam ser feitas, elenque coisas importantes, indispensáveis, e as coisas precisam ser mantidas. A nossa rotina vai ter que voltar, a nossa vida vai ter que voltar. É claro, a gente não sabe como vai ser essa volta, mas vai ter que voltar. Eu peguei essa pergunta. Eu acho que assim, o primeiro ponto importante para isso é você deixar claro para as crianças que estão na sua casa que isso não é algo que vai ficar para sempre. Sim, A criança precisa entender que este período que está todo mundo em casa e todo mundo junto é passageiro. Ele não vai permanecer. sim, Então, a rotina de ir para a escola ela vai voltar, que os pais vão voltar a trabalhar, que tudo que era antes da rotina deles vai voltar. Eles precisam aham. estar cientes disso. Por quê? Quando voltar, eles já tinham sido avisados antes. Sim, Eles sim, tinham sido instruídos antes de que esse momento ia chegar. E quando esse momento chegar, é exatamente o que você falou. Primeiro, a conversa. é, Lembra quando papai e mamãe falou que a rotina isso, ia voltar? Pronto. Este momento chegou. Eu acho é, que a criança, não é porque ela é criança que ela não é entendida. As não, crianças, às vezes, têm uma mente que são muito mais abertas e entendem muito mais rápido do que a gente adulto que tem uma mente fechada. sim. Então, acho que esta conversa já é um ponto principal. Já é um caminhozinho a ser seguido. É entender que a criança, não é por ela ser criança que ela não entende. Eu digo que a criança ela é esponja, ela absorve tudo que está ao redor. Então, é bom já de antes, né, a família ela ter um diálogo, tá? Toda família precisa de diálogo. Os pais precisam saber dos filhos, os filhos dos pais. Se for muito pequenininho, eu tenho que saber como é meu filho. Então, é a forma como você conversa. Verdade. Ó, a gente ainda tem 2 minutos de live. Tá, tá bom. Porque o Instagram ele encerra com 1 hora em ponto. Quando já tem 1 hora, ele me mostra aqui na tela que o tempo está. É. E a gente não tem como voltar, porque se a gente voltar, a gente pega o tempo da Paixão de Cristo. Aham, aham. A live, o ao vivo da Paixão de Cristo está marcado para as 19h40. Então, quem está aí vai terminar aqui de 19h30. Tem 10 minutos para ir no banheiro, para beber água, ligar o computador, botar lá no YouTube e vamos embora assistir. Liga a TV, não sei. Vocês aí que façam. Junta todo mundo, faz uma pipoca, não sei. O importante é estar todo mundo junto. É, verdade. Bom, vou aproveitar o tempinho que tem para agradecer, né, a quem veio, quem veio assistir. Prazer enorme. Saibam que esse encontro a gente sempre vai ter, né? O nosso pastor, né, a nossa igreja abriu esse canal de comunicação para a saúde mental, né? Sabe, uma coisa que muito apaixonante, né, essa iniciativa. Eu fico muito feliz, né, como profissional de saúde mental. Agradecer a todo mundo a oportunidade, a todo mundo que está aí, e dizer para vocês que tenham cuidado com as emoções, sabe? Filtrem tudo que vão assistir, que vão ouvir, que vão ver, separem momentos de bem-estar, façam um potinho, sabe, gente? Que eu ia dizer isso para vocês, de gratidão, agradeçam, sabe? Chega de noite, e o que é que eu tenho para agradecer? Ah, eu acordei, eu respirei, eu vi o sol, eu vi a lua, enfim, porque a gratidão ela nos ajuda a reconhecer as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Cuidado com o que estão assistindo, tem canais que só mostram coisas ruins, isso nos alimenta de coisas ruins. A gente precisa se alimentar de esperança. Eu digo que isso é a nossa vacina mental. É selecionar o que a gente vai ouvir, o que a gente vai ver.
sabe? A nossa vacina começa quando a gente começa a trabalhar essas coisas, Olha aí, o principalmente o Instagram acabou medo. de dizer que a gente tem 10 segundos. Sexta-feira que vem, a gente vê a importância da inteligência emocional no contexto de isolamento social.